Em nome da presidência da ABIMAQ, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, e da presidência da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, agradecemos a presença de todos ao seminário Modelo de Negociações Trabalhistas no Brasil. Registramos a presença neste evento das seguintes autoridades: presidente da ABINE Sinaes São Paulo, senhor Humberto Barbato. Diretor-secretário da ABIMAQ, senhor Carlos Pastoriza, representando o presidente da ABIMAQ, senhor Luiz Albert Neto. Presidente da ANFAVIA, senhor Luiz Moan. Presidente da ABIFA, senhor Remo de Simone. Dos nossos palestrantes, Hélio Zilberstein e ex-ministro Almir Pazianotto, e ex-presidente do TRT, doutor Floriano Vaz. Agradecemos a presença e registramos também a presença do presidente da FENCUT, senhor Valmir Marques Birubiru. Agradecemos a presença do vice-presidente da CICETEL, Sindicato das Indústrias de Laminação de Metais Ferrosos, e do diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mendonça, bem como agradecemos também a presença dos demais representantes de federações e sindicatos dos trabalhadores que hoje estão aqui conosco. Bem, para abrir este evento, nós convidamos o presidente da ABINE, senhor Humberto Barbato. Por favor. Bom dia a todos. Não vou citar o nome de todos aqueles que já acabaram de ser citados, apenas dizer que é um grande prazer receber a todos vocês aqui, companheiros desse árduo trabalho, que são anualmente as negociações trabalhistas, tema da mais importante, um tema importantíssimo para as empresas, e que precisa ser objeto de evolução, de uma evolução constante, tendo em vista a própria evolução das empresas, a evolução tecnológica. Enfim, é um assunto que nós precisamos dedicar um pouco mais da nossa atenção. Fico muito feliz em encontrar aqui o Birubiru, encontrar aqui o doutor Floriano, encontrar, enfim, companheiros, o Nildo Mazzini, que tanta experiência tem nesse tema, tantos anos militando nesse assunto, o doutor Hélio Zilberstein, enfim, tanta gente que tem uma militância tão grande nesse tema e que pode contribuir enormemente para que a gente possa ter efetivamente um seminário que venha a trazer novas luzes para esse assunto. A ideia de nós realizarmos, junto com a ABIMAQ, esse seminário, para debater um novo modelo negocial para o Brasil, ela nos pareceu extremamente oportuna, pois o atual modelo ele está ultrapassado e hoje engessa qualquer possibilidade de discussão da relação trabalhista que considere a evolução da indústria e as necessidades específicas dos diversos setores. Além de uma CLT ultrapassada, nós convivemos com uma alta burocracia, um excesso de regulamentação, taxas, impostos e obrigações acessórias que oneram as empresas, criando insegurança jurídica e reduzindo a possibilidade de geração de empregos e crescimento do país. Diante desse emaranhado de regras, segundo o estudo da FIPE realizado no ano passado, o custo do trabalho no Brasil, que inclui gastos com salários, benefícios, bonificações e encargos sociais, cresceu 25% entre os anos de 2003 e 2010, já descontados os efeitos da inflação.
Com isso, a produtividade real do trabalho no segmento elétrico e eletrônico caiu, respectivamente, 7% e 9%, o que acaba criando uma perda silenciosa da capacidade competitiva das empresas. É importante destacar que as empresas do setor elétrico e eletrônico que eu represento têm convivido nos últimos anos com essa perda de competitividade e queda nos seus índices de produção. Recentemente, após sucessivas reivindicações, nós conseguimos com que o governo promovesse a desoneração da folha de pagamentos de uma série de produtos, cuja participação da mão de obra no custo de produção é muito representativa. Com isso, cerca de 600 produtos do setor eletroeletrônico foram incluídos na medida do governo, o que representa cerca de 50% do total das NCMs das nossas indústrias. Ou seja, o setor que eu represento, nós temos 1.200 NCMs, 600 deles foram desonerados, 50% foi desonerado. Se, por um lado, essa medida foi muito importante, ela acabou evidenciando a diversidade existente na relação capital-trabalho entre os vários segmentos que integram o setor eletroeletrônico. Empresas da área elétrica, onde a mão de obra tem participação representativa no processo de fabricação, têm frequentado a mesma mesa de negociação das empresas da área eletrônica, que não possuem mão de obra intensiva. Essa situação causa distorções nos acordos, especialmente no que tange ao índice de aumento real. Ou seja, as indústrias do segmento elétrico acabam fechando acordos desfavoráveis em relação às do segmento eletrônico, comprometendo ainda mais a sua já abalada competitividade. Por esse motivo, nós precisamos de uma legislação que nos permita maior flexibilidade nas negociações, que considere as características de cada segmento industrial. Extrapolando essa situação do nosso setor para outras áreas, nós podemos observar que os acordos fechados por um segmento de maior visibilidade, como o automotivo, por exemplo, têm pautado as negociações de outras áreas de condições distintas, o que, a nosso ver, vicia as negociações posteriores. Isso confirma, mais uma vez, a importância da nossa proposta de maior flexibilidade e independência para o modelo negocial. Semana passada, ainda numa reunião aqui na própria ABIMAQ, onde estava presente o nosso presidente da Anfávia, presidente de uma série de outras associações, da BIFA, eu comentava isso. Nessas negociações, como presidente de uma entidade que reúne já essa diversidade, um setor elétrico onde o componente mão de obra é um fator muito importante na formação de preços e de custos, e um setor eletrônico onde a componente mão de obra tem um fator não tão importante no componente formação de custos, eu dizia o seguinte: eu me sentia como pai de 2 filhos. Sendo administrador de empresas, eu queria que os meus 2 filhos fossem administrador de empresas, desconhecendo que um deles quer ser advogado e outro quer ser engenheiro. Não importa o que eles querem ser, eu quero que eles sejam administradores de empresa. Essa é a situação. Nós queremos que as empresas têm que se enquadrar dentro desse traje que existe, não importa de que forma essa empresa viva. Elas têm que se enquadrar nesse traje. Num período em que o país tinha um câmbio que permitia, havia uma certa desvalorização que permitia certos desaforos na economia, e eu chamo de desaforos na economia, que uma parte do custo do Brasil se pagava através de uma política onde a moeda sofria uma certa desvalorização,
de uma certa maneira, você compensava através da moeda, você conseguia, através do câmbio, de alguma forma, você compensava esses desvios que nós temos na legislação, você compensava uma série de incompetências que nós temos dentro da própria estrutura brasileira, da infraestrutura brasileira. Só que isso, com o passar dos anos, não é mais possível nós utilizarmos esse instrumento. Ele praticamente deixou de existir em função da própria valorização, que também é bom que se diga, no meu modo de ver, se abusou nos últimos governos, principalmente nos últimos 10 anos, se abusou do direito de se valorizar a moeda como um mecanismo de controle de inflação e de outras tantas coisas. E com isso, evidentemente, me parece que nós chegamos a uma situação como aquelas cidades que desapareceram, como acontece em regiões que foram alagadas por grandes represas que formaram grandes hidrelétricas, né? Quando começa a baixar a água em função de problemas climáticos, quando você começa a baixar a altura das represas, começam a aparecer os esqueletos das antigas cidades. E é o que nós estamos vendo hoje. Para mim, o que nós vivemos hoje, nesse instante, em termos de legislação, principalmente no que tange à legislação trabalhista e no que tange aos modelos que nós somos obrigados a conviver, no que tange às negociações trabalhistas, em grande parte, é com esses modelos, com esses esqueletos que nós trazemos de muitos e muitos anos, que, infelizmente, a classe política e nós também na sociedade, nós, agentes da sociedade, ainda não conseguimos fazer essas transformações, fazer as mudanças que são tão necessárias para tornar as empresas novamente competitivas. Dentro desse quadro, o futuro da indústria brasileira é extremamente difícil. E eu confesso para os senhores que, quando recebo lá na BINE empresários dizendo que querem vir ao Brasil investir, eu não digo a eles para não investirem no Brasil, porque eu estaria fazendo um papel de mau brasileiro e eu não deveria de maneira nenhuma fazer esse papel. Mas a vontade que tenho, muitas vezes, é de dizer a eles: não façam essa loucura de investirem na indústria no meu país. Porque investir na indústria no meu país, hoje em dia, significa você arriscar demais o teu capital. É um risco demasiado alto para você colocar num país onde as condições, principalmente as condições de trabalho, as condições que são colocadas hoje, a própria forma de negociação, enquanto numa negociação aqui, enquanto eu estou negociando com o Sindicato dos Trabalhadores, eu tenho empresas me pedindo que segure ao máximo o reajuste, porque é uma empresa da área elétrica, enquanto eu tenho uma empresa da área eletrônica me pedindo que feche o mais rapidamente possível, porque ela não pode paralisar a fábrica. Ela não pode sofrer nenhum dia, ela não pode ter nenhum dia de paralisação. Esse modelo não é mais possível nós convivermos com ele. Como é que fica o presidente do sindicato numa situação como essa para fazer a negociação? Eu atendo a quem? Então, é aquela história, né, do jogador de futebol. Eu finjo que jogo, você finge que paga. Então, eu finjo que negocio, o trabalhador finge que negocia, e nós vamos tentar fingir aos associados do sindicato, as empresas vinculadas ao sindicato, nós vamos todos fingir, nós todos vamos fazer um teatro de que estamos negociando. Então, temos que mudar essa situação. Daí porque estamos fazendo esse seminário, estamos fazendo uma análise de propostas do modelo de negociação para ver se a gente começa a mudar esse quadro.
Eu não posso me sentir bem em ficar sendo presidente do sindicato e tendo que, ano a ano, voltar a conviver com uma situação de negociação onde efetivamente nada está sendo modificado no decorrer de tantos e tantos anos. Por quê? Porque com todo o governo trabalhista que nós temos no poder, nenhuma legislação trabalhista se muda, mesmo a gente percebendo que da forma como nós estamos indo, nós estamos efetivamente trilhando os piores caminhos que a Europa já trilhou no passado. Nós estamos seguindo exatamente os piores modelos que nós podemos trilhar e a gente está vendo isso no resultado que os países europeus estão tendo no momento. Existe um ditado antigo que diz o seguinte: do couro sai a correia. Essa demagogia barata de dizer que nós temos que trabalhar 40 horas semanais, isso é muito bonito dizer. Só que quem paga 40 horas semanais? São as empresas, é o custo do produto. Alguém está disposto a pagar 40 horas semanais, tendo o produto da China chegando no Brasil aos preços que estão chegando? Agora, quem pode pagar, quem pode trabalhar, as empresas que podem trabalhar 40 horas semanais, que façam os seus acordos com 40 horas semanais, sem problema algum. As manifestações populares e pacíficas que realizadas no último mês de junho, em todo o país, e que levaram multidões às ruas, surtiram alguns efeitos muito positivos que estão despertando a discussão política no país. De prático, os governantes e parlamentares saíram do conforto do seu tradicional imobilismo e foram compelidos a tomar atitudes que não vinham tomando há muitos anos. Vieram as reduções dos valores das passagens de metrô, trens, ônibus, as iniciativas para investimentos na educação e na saúde e a promessa de maior eficiência dos serviços públicos. Ao mesmo tempo, embora em meio a sucessivos equívocos, governantes e parlamentares se mexeram e passaram a falar de soluções para evitar práticas de corrupção, de desvio e má aplicação dos recursos públicos, além de retomarem os debates para a reforma do modelo político. Em meio a esse clima propício para mudanças, estamos hoje aqui, ao lado da ABIMAQ e de outras tantas entidades importantes da indústria, além de representantes de nossas associadas, para debater um novo modelo de negociações trabalhistas no Brasil. Assunto que tem nos ocupado nos últimos anos e sobre o qual nós devemos nos debruçar para encontrar e sugerir propostas efetivas que melhorem o diálogo capital-trabalho. Em nossa maneira de ver, empresários e trabalhadores têm que ter como foco o desafio comum de se ampliar a produtividade e melhorar a competitividade das indústrias instaladas no Brasil, como forma de se garantir mais e melhores empregos. Nesse contexto, eu acredito que nesse seminário, com o apoio e experiência dos palestrantes convidados, surgirão propostas que muito contribuirão para a criação de um novo modelo para as negociações trabalhistas e que possa marcar o início de uma modernização da nossa tão engessada CLT. Muito obrigado. Para a sua mensagem de boas-vindas, convidamos o diretor da ABIMAQ, senhor Carlos Pastoriza. Bom dia a todos, a todas. Faço minhas as palavras do companheiro Humberto Barbato. Excelente pronunciamento. Humberto, tem pouquíssimo a acrescentar ao que você disse. Ressaltar aqui a importância da presença aqui do Birubiru, representando a CUT, do
Macedo representando a Força Sindical, duas das principais centrais dos trabalhadores, importantíssima essa participação de vocês. Queria também destacar a participação do nosso companheiro Luiz Moan, e do Antônio, e do Aurélio, da Anfávia, eles que são a locomotiva, né, do chamado arco metal mecânico, que está aqui presente hoje em peso. E apenas acrescentar o que o Humberto disse, a questão de que esse brainstorm que nós vamos fazer hoje, sobre o modelo de negociações trabalhistas, ele se insere num pensamento maior que as entidades da indústria estão tendo nesse momento, que é de repensar a indústria no Brasil, né? De repensar, na verdade, esse processo preocupante de desindustrialização que já vem ocorrendo há muitos anos e que nós precisamos, como o Humberto bem disse, reverter e precisamos começar a pensar numa reindustrialização brasileira, porque a desindustrialização já é um fato consumado, em maiores e menores graus, dependendo do setor, mas isso já aconteceu e continua acontecendo. Temos que repensar isso. E eu, viu, Biro e Macedo, eu, sem ingenuidade, eu quero crer que do brainstorming de hoje poderão sair propostas que eu acredito que os trabalhadores também poderão abraçar. Porque nós não vamos falar aqui de varejo, não vamos falar de se tem que dar 6 ou 5 ou 8 de aumento salarial, né? Muito menos de retirar direitos dos trabalhadores, né? Eu acho que, se eu pudesse resumir numa frase, o que nós vamos discutir hoje aqui, companheiros, é o nosso desejo, desejo urgente de sairmos da tutela governamental no quesito negociações trabalhistas. Tutela que hoje persiste e ela está materializada nessa legislação, principalmente nessa legislação trabalhista que nos engessa a tal ponto que, mesmo quando trabalhadores e empresários querem fazer determinadas coisas, não podem fazê-lo porque a legislação não permite. Uma legislação que, como o Humberto falou, está ultrapassadíssima, né? E, obviamente, o outro braço judiciário, em que tudo que nós queremos dele é que ele julgue com celeridade, né? Porque a demora nos julgamentos do judiciário causa problemas tão grandes quanto, às vezes, uma má negociação, né? E, obviamente, aquela questão de que o judiciário nunca deveria julgar temas econômicos. A gente acha que temas econômicos, Biro, deveriam ser sempre arbitrados por árbitros escolhidos entre as partes, né? De novo, saímos da tutela do Estado. Esse acho que é o objetivo do dia de hoje. Lembrando que vamos ter aqui duas palestras do Hélio Zilberstein, que vai falar sobre modelos de negociação em outros países, comparados com os modelos de negociação brasileiros, para a gente entender o que tem de melhor e de pior no mundo e usar usar as melhores práticas para tentar emulá-las, né? E depois o Dr. Almir Pazanotto vai falar um pouco sobre a súmula 277, também importantíssima nesse momento. E, em seguida, vamos passar para um debate. Alguns debatedores vão ser convidados aqui para cima, mas o debate vai envolver os próprios palestrantes, as autoridades aqui presentes e toda a plateia, tá? Então, bom proveito, boa manhã de trabalho a todos. Senhoras e senhores, antes de iniciarmos as apresentações dos nossos convidados, nós lembramos que, ao final, então, das duas palestras, teremos o espaço para o debate. E, para tanto, os senhores receberam na entrada uma folha para as perguntas, que deverá ser preenchida durante as palestras e entregue aos recepcionistas do evento. Bem, neste momento, convidamos o professor associado do Departamento de Economia da FEA USP, PhD em Relações Industriais pela Universidade de Wisconsin, Madison, Estados Unidos, e membro do Conselho Superior de Estudos Estratégicos da Fiesp, o professor Hélio Zilberstein, para sua apresentação sobre as relações trabalhistas no Brasil e no exterior. É com satisfação que recebemos o professor Hélio Zilberstein. Muito bom dia. Quero cumprimentar o Humberto Pastoriza pela realização desse evento,
Quero mencionar minha alegria, minha honra de ter sido convidado. E o cumprimento em relação a esse evento é um cumprimento muito efusivo mesmo, não só pela realização, mas pelo tema que foi escolhido e com o qual eu fui honrado a conversar com vocês, que é um mergulho nos modelos, nos sistemas de relações de trabalho dos outros países para alimentar uma reflexão sobre o nosso modelo. Por que eu estou dizendo isso? Por que isso é tão importante? A razão é muito simples. A melhor maneira da gente conhecer o nosso sistema é tentar conhecer o sistema dos outros. Porque é através das diferenças que a gente pode entender melhor o que nós temos. Entendendo melhor o que nós temos, nós podemos propor melhores caminhos para superar as nossas dificuldades. É com essa esperança que eu vim aqui hoje. Eu espero, humildemente, contribuir para que a gente possa pensar caminhos para superar as dificuldades que a gente tem na área trabalhista. Ok. Então, eu vou tentar tocar nesses 6 pontos, uma breve introdução, depois os países selecionados, eu vou explicar por que eu selecionei esses países. Sobre o Brasil, eu vou falar muito rapidamente, porque eu acho que todos nós aqui sabemos, entendemos e conhecemos o nosso sistema. Aí vou propor algumas sínteses, algumas conclusões. Como é que esses países foram escolhidos? Em primeiro lugar, esses países são considerados modelos, padrões de relações de trabalho. Então, quando a gente olha para cada um deles, na verdade, nós estamos olhando para diversos outros que se parecem com cada um deles. Então, eles são padrões, são modelos importantes, são referências importantes no campo das relações de trabalho. Em segundo lugar, pelo tamanho desses países. Seria um esforço talvez inútil que tentar querer comparar o Brasil com países muito pequenos, não é? Eu vou dar um exemplo, uma coisa muito interessante, uma experiência que um co-irmão nosso, o Uruguai, tem feito nos últimos anos. O Uruguai tem uma negociação salarial centralizada, tripartite. Em algum momento no passado, esse foi um modelo sugerido aqui entre nós, mas o simples tamanho da nossa economia, a simples diversidade da nossa economia, já mostra que esse não seria um caminho. Quer dizer, não interessaria muito para nós nos compararmos com um país como do tamanho do Uruguai, evidentemente com todo o respeito ao nosso vizinho. O interessante é procurar economias de grande tamanho e tentar entender o modelo deles. E, em terceiro lugar, o contraste desses modelos em relação ao nosso. Através dessas diferenças é que a gente pode alimentar a reflexão. Então, por essa razão, eu escolhi esses 3 países que são muito diferentes nas questões trabalhistas. E eu selecionei esses 5 pontos para visitar esses modelos. Como é que eles surgem, em que contexto, que isso é muito importante, não é? Porque essas coisas não acontecem ao acaso. Não é? Quais são os elementos típicos, característicos de cada um? Como é que se produzem as normas e como é que se solucionam os conflitos? Que essa é a questão. Né? Esse é o nosso problema aqui hoje. Nós temos um problema em que as normas são produzidas externamente por agentes desconectados da realidade da relação trabalhista no chão da fábrica. E o nosso sistema de solucionar a aplicação dessas normas é igualmente muito criticável. Então, como é que essas coisas são feitas lá fora? Isso é um ponto importante. E o papel dos atores, né? Trabalho, capital, Estado, e a questão da regulação do direito do trabalho.
e um breve apanhado dos problemas atuais, porque, claro, os modelos não são perfeitos, eles sempre têm problemas, eles sempre têm dificuldades, e vamos tentar também falar um pouquinho sobre isso. Então, Estados Unidos. Vamos começar aqui. Acho que o primeiro ponto aqui é lembrar que a sociedade americana é uma sociedade que preza o individualismo. Isso a faz bastante diferente, por exemplo, dos países da Europa, né, onde os valores são mais coletivos, mais solidários. Só para vocês terem uma ideia, vejam a dificuldade que o presidente Obama teve para aprovar a criação nos Estados Unidos de um sistema de saúde estatal, público, universal. Por que ele teve essa dificuldade? Porque, para o americano médio, cada um tem que cuidar da sua vida. As soluções coletivas, em geral, são rejeitadas. E o americano médio não aceita a ideia de um SUS, por exemplo, que, para nós, é uma coisa óbvia, né? A questão da saúde tem que ter uma solução solidária e coletiva. Não é bem assim lá. Então, esse é o primeiro ponto, uma sociedade bastante individualista. Uma outra coisa importante, que explica também muito do sistema deles, é a forma como eles foram ocupando as fronteiras econômicas, a fronteira agrícola. E eu estou vendo aqui na plateia, são todos muito jovens, menos o Nildo e eu, né? O Nildo e eu nos lembramos da época dos filmes de Bang Bang, que hoje não existem mais, né? Mas uma cena recorrente nesses filmes é aquela em que você tinha aqueles vagões, não a caravana, mas os vagões um ao lado do outro. Aí alguém dá um tiro e as pessoas saem correndo nas suas carroças para se apropriar de um pedaço de terra. E aí chega lá, bate a estaca, aquele pedaço é meu. O que significa isso? Que quando eles ocuparam a fronteira agrícola, eles, ao mesmo tempo, distribuíram terra, ou seja, riqueza. E, com isso, a economia acabou crescendo de uma forma muito forte, muito sustentável. E o que isso é importante para as relações de trabalho? É que, durante o período formativo da economia americana, os trabalhadores tinham sempre uma opção muito atraente. Se o salário aqui não for bom, eu faço minhas trouxas e vou lá arrumar um pedaço de terra para mim. Marx visitou os Estados Unidos e ele constatou isso. Ele percebeu que os salários americanos eram mais altos que os salários europeus. Por quê? Porque tinha uma competição por trabalhadores. Então, o salário americano sempre foi forte, e como o salário foi forte, eles tiveram que sempre lutar pela produtividade para sobreviver. Educação, desde o começo, foi um sistema universal. O voto universal, inclusive para as mulheres. Muito cedo, as mulheres americanas tiveram direito de voto. Os negros não, evidentemente, eram escravos, mas mais tarde conseguiram e alcançaram esse direito também. Quer dizer, tudo isso, o individualismo, a oportunidade, o crescimento, isso criou o mito americano de que eu não, mas o meu filho pode ser presidente da República. Quer dizer, essa ideia de que todos têm oportunidade e todos podem crescer. E isso explica o sindicalismo americano, que é um sindicalismo voltado para resultados. É um sindicalismo que não se filia a partidos políticos, não se vincula formalmente a partidos políticos. É o que eles chamam de business unionism, sindicato de resultados. É o contrário, isso é exatamente o contrário do que aconteceu na Europa. Quer dizer, nos Estados Unidos, os problemas básicos do cidadão estavam, se não resolvidos, encaminhados. Nesse contexto,
nenhum sindicato ia pedir uma revolução ou ia sugerir uma mudança no sistema. O sistema estava funcionando, estava bom. O que o sindicato se propôs desde o começo? Está bom, mas eu quero mais. E onde é que eu obtenho mais? Sentando para negociar. Então, esse é o modelo americano, muito, muito, muito voltado para a negociação. Esse é o contexto. Alguns elementos característicos. Eu não sei se vocês sabem, mas até os anos 30 era ilegal, dava cadeia, organizar sindicato nos Estados Unidos. Por quê? Porque o sindicato era visto, e ainda hoje é visto, como uma intervenção no livre funcionamento do mercado. O sindicato cria um monopólio do fornecimento de mão de obra, ele estabelece um preço. Isso, para os americanos, era um crime, a justiça mandava prender, e ainda hoje isso é visto com muito maus olhos. Não é? Claro que tem toda uma discussão, mesmo lá, de que o mercado de trabalho é diferente, que os trabalhadores têm menos poder que os empresários, que eles precisam poder se organizar, mas era complicado. Aí, em 1932, começa a legislação que cria o direito de organizar sindicatos e de negociar. Quer dizer, isso é recente, né? É uma coisa recente, 80 anos. E o interessante é que essa é a parte trabalhista do New Deal. Todo mundo conhece o New Deal. O New Deal foi essa política econômica nova de combate à depressão dos anos 30. O que se pretendia? Aumentar o gasto, aumentar a demanda agregada da economia, principalmente pelo gasto do governo, mas também pelo mercado de trabalho. Se nós autorizarmos o sindicato a operar legalmente, ele vai puxar os salários. Puxando os salários, aumenta o consumo e ajuda a sair da recessão. Essa é a ideia que motivou o reconhecimento, finalmente, do direito à negociação e à sindicalização. Aqui uma coisa importante para nós. Os sindicalistas americanos, os estudiosos, eles sempre, dessa área, eles reconheciam que o mercado de trabalho era diferente. Por quê? Porque o trabalhador tem menos poder. E isso aqui, no Brasil, nós traduzimos isso para uma palavra. A gente chama hipossuficiência. Só que, para nós, hipossuficiência é um pouquinho diferente, eu vou voltar a esse ponto. Mas lá, eles são muito simples, muito objetivos. É uma questão de poder no mercado. Claro, um trabalhador sozinho, o poder dele em relação à empresa é muito desigual. O que a gente faz? Vamos fazer uma legislação para proteger? Não. Porque ele é hipossuficiente? Não. Vamos dar poder para ele. Dando poder para ele, ele vai se virar melhor e vai negociar com a empresa. Essa é a ideia, essa é a ideologia do sistema americano. Sindicalização lá não é de início concedida. Se os trabalhadores querem um sindicato, eles têm que organizar um plebiscito, existe toda uma legislação muito controversa, e se eles ganharem por uma maioria de 50% mais um, eles ganham o direito de chamar um sindicato e, a partir daí, de negociar com a empresa. O interessante é que, uma vez conquistado esse direito de organizar sindicato, a contribuição é compulsória. Isso é parecido com a gente. Podemos conversar sobre isso mais tarde. Bom, o que isso acaba criando é uma coisa muito interessante que os economistas adoram. Você tem nos Estados Unidos um setor sindicalizado e um não sindicalizado. Os dois são formais, não é formal e informal. É que nesse setor, as empresas, os trabalhadores nas empresas desse setor têm sindicatos. E nesse outro setor não tem sindicatos. E a gente pode medir a diferença em salários, em rotatividade, em lucratividade, enfim, uma série de... em produtividade. E tem uma literatura extensíssima sobre isso. Nas empresas sindicalizadas, qual que é o cenário? É um cenário assim, de paz armada. Né? É uma relação
muito adversária, que está na raiz ideológica dessa sociedade, né? O empresário americano não gosta, no geral, de ter que lidar com o sindicato. Nas empresas onde não há sindicato, o emprego at will, o emprego à vontade. Não tem garantia nenhuma. Qualquer um dos lados encerra o contrato de trabalho, inclusive sem prévio aviso. Não há nenhuma legislação, não há nenhuma proteção. Os sindicatos são apartidários, como eu disse, embora a cada eleição presidencial eles examinam, eles apresentam uma pauta, em geral para o Partido Democrata, com quem eles têm mais afinidade, e o Partido Democrata negocia a pauta trabalhista para incorporar no seu programa. Mas não existe uma vinculação formal e incondicional entre o movimento sindical e o Partido Democrata. E mais uma coisa interessante, com essa legislação, quer dizer, com essa intervenção, porque a legislação estabelece que só pode haver um sindicato em cada empresa, em cada unidade de negociação. Os Estados Unidos não conseguem assinar a Convenção 87, e aí eles parecem com a gente, porque a legislação, de certa forma, tolhe, não há liberdade sindical. Liberdade sindical significa que, se os trabalhadores quiserem ter mais de um sindicato, em uma empresa ou num setor, eles podem ter. Nos Estados Unidos, não. Eles podem ter um sindicato quando quiserem ter sindicato. Como é que se produzem as normas? Como é que se solucionam os conflitos? Pouca legislação, muita negociação. Negociação descentralizada. Agora, as negociações mais importantes acabam estabelecendo uma referência, e eles chamam isso de pattern bargaining, quer dizer, a negociação em torno dos padrões. Isso tem decaído um pouco, mas, ainda assim, alguns setores são referência. E aqui uma coisa importante e recorrente, vocês vão ver nos outros sistemas. Onde existe sindicato, tem um representante do sindicato, de alguma forma. E, por meio dessa representação sindical, é que se expressa, se manifesta o conflito. Então, se um trabalhador tem algum problema, ele vai usar essa representação para apresentar o seu problema. E esse problema é negociado. O contrato coletivo que foi negociado estabelece as regras dessa negociação. Há vários passos. E, em geral, se resolve, porque são tantos os passos negociais que dificilmente alguma coisa deixa de ser resolvida. Quando não é resolvida, eles chamam um árbitro privado, de comum acordo, para resolver aquela reclamação. Que isso tudo eles chamam de grievance procedure. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, por ano, 50, 60 mil arbitragens. Quando você compara com 2 milhões de reclamações aqui no Brasil, a gente começa. O americano reclama menos? Provavelmente não. Ele deve reclamar mais. Alguma coisa acontece que, nessa possibilidade de conversa, se soluciona tudo. E aí a gente já começa a pensar sobre o nosso lado. Então, a fonte principal dos direitos é o contrato. Os conflitos são solucionados autonomamente, e aí vejam que coisa interessante. Tanto a produção de regras como a solução de conflitos, a interpretação dessas regras, os dois processos são autônomos, são as duas partes que cuidam disso, com mínima interferência externa. Não existe nada parecido com justiça do trabalho, por exemplo. E o governo e o Congresso interferem minimamente na legislação, nas regras trabalhistas, né? A justiça tem sido crescentemente utilizada, mas por questões de direitos civis, né? As questões de reclamações por discriminação têm crescido muito lá. Então, esse é o modelo americano: descentralizado, negocial, produção autônoma de regras e solução autônoma de conflitos.
Desde o Reagan, portanto, há 30 anos, começou o declínio desse modelo. Os sindicatos estão em crise, estão ladeira abaixo desde essa época. O caso dos controladores de tráfego aéreo foi o episódio que detonou isso aí. A taxa de sindicalização é extremamente baixa, 7%. O sindicato americano hoje tem dois dilemas, não é? As empresas exigem cada vez mais concessões. E é muito difícil para um sindicato negociar concessões. Mas a ameaça de perda de emprego pesa nessa questão. E a outra coisa, um movimento que surgiu, não é generalizado, mas é importante, é que algumas empresas tentam mudar o padrão de relação com os sindicatos. E as empresas têm proposto para os sindicatos participarem das decisões, inclusive decisões de negócio. Não só decisões de gestão dos recursos humanos, mas até decisões de negócio. Todo um processo de evolução dessa participação. Isso é um dilema, porque o sindicato americano não está acostumado a participar. O sindicato americano está sempre do outro lado. Ele quer mais, ele exige, mas ele não participa. Esse é um modelo um pouco mais europeu, mas está colocado lá também. Nos últimos anos, a desigualdade cresceu. À medida que o sindicalismo perde poder, um dos efeitos do sindicato em todo o mundo é equalizar salários, é diminuir o leque. Quando o sindicato perde força, o leque aumenta. Isso é um problema. Para muita gente, isso é saudável, porque você passa a incentivar o esforço, a produtividade. Tema muito controverso. Eles estão numa crise tremenda na aposentadoria privada. Eles têm um sistema público, que tem é como se fosse um salário mínimo, né? E a complementar, que é toda baseada na bolsa, nos investimentos. E a coisa está feia desse lado. Tem uma dualidade muito grande. Essa é uma coisa recorrente em todos os sistemas, vocês vão ver. As empresas têm recorrido cada vez mais a trabalho temporário, a trabalho em jornada parcial. Por quê? Porque, para esses trabalhadores, elas não precisam dar o seguro-saúde. O mercado reconhece que trabalhadores temporários não precisam de seguro-saúde. Então, tem havido um crescimento da demanda desses trabalhadores. Quer dizer, uma tentativa de fugir do contrato de trabalho normal para reduzir custo, e o custo do plano de saúde nos Estados Unidos é extremamente elevado e crescentemente elevado. Está surgindo agora uma coisa super interessante. Tem vários estudiosos propondo a ideia de que, se os trabalhadores se filiarem aos sindicatos, eles não precisariam daquele plebiscito, eles ganhariam o direito de negociar. É uma interpretação da legislação. E a empresa teria que negociar com o sindicato e a conquista seria só para os sindicalizados. Tema meio maluco, mas é resultado daquele modelo. Quer dizer, para nós, isso não tem o menor sentido, porque o sindicato representa todos, inclusive os não-membros. Né? Enfim, esse aqui é o modelo americano. Vamos para a Alemanha. Começar com o contexto, sem querer voltar muito no passado. Eu acho que o importante aqui a mencionar é que, no período nazista, na tragédia que foi o regime nazista, só houve um setor na sociedade alemã que se opôs o tempo todo, que resistiu o tempo todo contra os nazistas. E esse setor foi o movimento sindical. Mesmo ilegal, mesmo subterrâneo, ele sempre resistiu ao nazismo. A própria sociedade alemã fingiu que não via o que estava acontecendo. E até tem coisas interessantes, a Hannah Arendt registrou isso. Quando os nazistas começaram a matar os deficientes
deficientes mentais, deficientes físicos. Aí a sociedade alemã se levantou. Quer dizer, quando começou a apertar o calo, eles se levantaram. Quer dizer, o que o nazismo fez, a sociedade em geral se omitiu, não é? Menos o movimento sindical. Então, quando terminou a guerra, o movimento sindical emergiu com uma autoridade moral muito grande. Mas não emergiu com essa autoridade para algum tipo de vingança, para nada disso. Isso foi utilizado para reorganizar a sociedade alemã na direção da democracia. Quer dizer, foi uma coisa muito saudável. E uma coisa que eles fizeram foi unificar o sindicalismo. A Alemanha tem um regime de sindicato único, de unicidade sindical, por decisão dos trabalhadores. E eles decidiram isso porque eles perceberam que uma das coisas que ajudou o nazismo a vencer foi a desunião entre as diversas facções da sociedade alemã. Então, como forma de evitar que isso um dia possa se repetir, eles decidiram unificar. Eles têm uma federação, tem 18 sindicatos nacionais, é uma geometria perfeita. Por que ela é assim? A história não produz essas coisas perfeitas, mas foi um ato de engenharia institucional logo depois da guerra, né? E como um efeito também de tudo isso, os alemães produziram um modelo que é chamado de modelo de cogestão. O termo em inglês é co-determination. Em alemão tem um nome muito complicado, eu não vou me atrever a repetir aqui. Basicamente, a ideia é que, aliás, o regime de cogestão começou exatamente na indústria do carvão e do aço, que foi a base econômica do nazismo. Então, a ideia de evitar uma nova tragédia é que norteou essa reconstrução do modelo trabalhista alemão. E a cogestão veio disso. É importante a gente entender, essas coisas não acontecem de repente ou do nada. E o resultado, quer dizer, a ideologia aqui é bem diferente da americana. Solidariedade e busca de consenso. O tempo todo. Vamos conversar e buscar consenso. O que é a cogestão? Ela tem duas dimensões. Primeiro, as empresas têm um conselho de representantes. Como eu disse no começo, isso era na indústria do aço e do carvão. Depois se estendeu para todas as empresas grandes, acima de 1.000 empregados. Então, todas têm um conselho de representantes. Uma comissão de fábrica, uma comissão de empresa, que são eleitos pelos trabalhadores, desvinculada do sindicato. Formalmente desvinculada. Claro que, na prática, tem uma vinculação, mas formalmente não. Não é um representante sindical. Não é o sindicato que elege, não é o sindicato que organiza a eleição. Uma comissão de trabalhadores. E, além disso, os trabalhadores têm representantes no conselho de administração. Em alguns casos, o diretor de RH é indicado pelos trabalhadores. Olha que mundo. De novo, como é que eles chegaram a isso? Teve que ter havido aquela tragédia para eles chegarem a isso. Bom, além disso, além dessas duas instâncias, tem um sindicato também, né? Então, os trabalhadores têm 3 níveis de representação. O tradicional sindicato, o conselho de representantes e a representação no conselho de administração. Quer dizer, os trabalhadores influenciam as decisões estratégicas dessas empresas. E uma coisa importante, tem uma negociação intensa e permanente com o conselho de representantes, mas o conselho de representantes não pode fazer greve. Quer dizer, olha, por trás de tudo isso, sempre a busca do consenso. Sempre evitar a interrupção da conversa. Sempre buscar incansavelmente a solução. Essas são as coisas que o Conselho de Representantes trata. Olha quanta coisa. Quer dizer, tudo que interessa àquela relação. Em cada lugar,
vai ter soluções diferentes. Quer dizer, uma produção de regras, de novo, autônoma, que vai atender à realidade de cada lugar. Quando há um impasse, isso é levado para o Conselho de Representantes, e lá também se busca um consenso. Então, a Alemanha tem uma taxa... Bom, hoje o mundo inteiro tem uma taxa baixa de greves, mas a Alemanha, historicamente, sempre teve uma taxa baixa de greve. Por quê? Porque esse sistema consegue digerir o conflito, administrar o conflito, sem necessidade de ruptura. A taxa de sindicalização alemã é relativamente alta, 30%. Essa é a central. Ela é um modelinho nosso aqui. Ela é vinculada ao Partido Social Democrata, né? O estilo europeu mesmo, explicado historicamente. Há associações patronais, que são setoriais, regionais. A negociação coletiva é centralizada por setores e o acordo é estendido a todo o setor. Há uma tendência à descentralização hoje e pouco conflito. Os sindicatos e as empresas tiveram um papel, esse modelo teve um papel importante na reestruturação, na unificação da Alemanha Oriental. Se tem uma coisa, além da cogestão, que precisa ser mencionada no modelo alemão, isso também para nós seria uma coisa importante de pensarmos, é o sistema de formação de mão de obra. E o jovem alemão, aos 16 anos, mais ou menos, ele tem que escolher o caminho. Ele está no colegial, ele escolhe o caminho. 70% deles resolvem se tornarem aprendizes. E aí eles vão aprender uma profissão, ou na indústria, ou no serviço, e aí combina-se a atividade na escola com o estágio de aprendiz, e o resultado disso é uma mão de obra maravilhosa, extremamente qualificada. O sistema muito, 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 muito bom. Bom, na verdade, essas coisas já estavam meio plantadas lá atrás, foram interrompidas pelo nazismo e foram retomadas com muita intensidade e levadas ao limite depois da derrocada do nazismo. É um modelo, em termos de relações trabalhistas, extremamente bem sucedido, né? Ainda hoje, a Alemanha é um país extremamente competitivo. O problema deles hoje é que eles incorporaram, tanto na legislação como no próprio modelo, as restrições à demissão, né? A regra no mundo europeu é que as empresas não podem demitir. Elas têm que justificar a demissão. E isso é visto por muita gente como um impedimento, inclusive, ao crescimento do emprego. Hoje, os sindicalistas e os empresários alemães tentam construir regras que, eu não gosto de usar essa palavra porque ela causa arrepios a muita gente, mas que flexibilizam essas restrições. E eles têm sido muito engenhosos nesse tipo de... Eles conseguem defender o emprego, mas, ao mesmo tempo, dá um âmbito maior nas decisões das empresas. Mas esse é um problema que eles estão enfrentando. Eles também têm um crescimento muito grande de serviço, de contratos atípicos, que é jornada parcial e contrato por prazo determinado. E a legislação restringe alguns dos direitos, e os acordos coletivos também, alguns direitos, para esse tipo de trabalhador. Vejam que aí está parecido com os Estados Unidos. As empresas tentam fugir por um lado e o modelo tenta acomodar essa flexibilização. Japão. O Japão tem algumas características no seu modelo que a gente, em geral, tem um impulso de
atribuir à cultura, à excepcionalidade da cultura japonesa. É verdade que as culturas têm muito a ver com o sistema de relações de trabalho. Mas não é só cultura. Tem racionalidade econômica nas escolhas do modelo japonês também. No começo do século passado, o Japão estava experimentando um boom econômico, um crescimento extraordinário. Tão grande, que havia escassez de mão de obra. Eles tinham pouca mão de obra e uma competição selvagem pela mão de obra. As empresas aliciavam trabalhadores umas das outras. Então, as empresas japonesas começaram a criar incentivos para reter os trabalhadores, tipo casa própria, incentivos de longo prazo, para que os trabalhadores não saíssem. E isso acabou desembocando numa das características mais importantes do sistema japonês, que é o emprego vitalício. Então, não é que a lealdade, que é uma coisa tão prezada na cultura japonesa, tenha explicado isso. Essa lealdade foi cultivada com pitadas de incentivos econômicos também. Então, o Japão tem emprego vitalício ainda hoje. Só que uma coisa importante, esse emprego vitalício cobre 1/3 da força de trabalho. 2/3 estão fora. Nas pequenas empresas, mesmo nas grandes empresas, tem uma parte dos trabalhadores que não tem emprego vitalício. Vejam outra vez o problema. Não é? Quer dizer, esses direitos não são para todos, em nenhum lugar. Não é? Agora, uma coisa que é importante, e isso explica como que as empresas japonesas podem ser competitivas, garantindo o emprego vitalício, é a enorme liberdade na alocação dos seus empregados. Plano de cargos e salários são coisas que não entram nessa lógica aqui. Os trabalhadores estão disponíveis para serem reciclados e realocados o tempo todo, até o fim da sua carreira. Então, uma enorme flexibilidade na realocação. E, claro, uma mão de obra preparada, escolarizada, é reciclável, mais facilmente reciclável. Muito treinamento, um alto nível de identificação. Não é? E aqui uma coisa interessante, que não é normal no mundo ocidental, o sindicato japonês é um sindicato de empresa e ele representa todos os trabalhadores operacionais e os administrativos. E todos são mensalistas. Não existem horistas no Japão. Pouquíssima desigualdade salarial. O diretor ele não ganha tanto mais do que o trabalhador aqui da base. Quer dizer, isso é uma característica importante também da sociedade japonesa. Né? Aqui uma coisa interessante, os critérios de aumento salarial, embora haja avaliação de desempenho, haja aumentos, mas, basicamente, o aumento salarial vem da evolução social do trabalhador. Com a idade, com o tempo de serviço, quando casa, recebe um aumento, quando ganha um filho, recebe um aumento. Aparentemente, isso é paternalista, não é? Mas a gente tem que entender nesse contexto aqui. Quer dizer, o trabalhador apostou a vida dele naquela empresa. Então, a empresa tem que devolver isso de alguma maneira. Agora, o interessante é que, se você examinar a curva de rendimento no ciclo de vida dos trabalhadores do Ocidente, ela é muito parecida com a dos japoneses. A razão é muito simples. A gente vai ficando mais produtivo com a experiência. E a produtividade é reconhecida em qualquer mercado com um aumento no seu salário, na sua renda. Isso vale também mesmo para esse sistema aparentemente diferente. Muito emprego temporário. Quer dizer, como é que a empresa consegue contrabalançar o emprego vitalício com a competitividade? Ela tem uma parcela grande de emprego temporário também.
tem muita consulta, muita troca de informação, muita negociação com o sindicato da empresa. E, quando surge algum problema, muita conversa. Não é nada normatizado, nada formalizado, é uma coisa bastante informal, mas muita conversa, muita conversa. Outra vez, produção de regras e solução de conflitos são os próprios agentes que estão fazendo. Busca de consenso, impasse raro. Um impasse é uma coisa até vergonhosa, né? E dificilmente há uma greve, mas às vezes pode haver alguma manifestação. Os japoneses encontram uma maneira, eles vêm com uma tarja preta, isso é um motivo de desgraça para o empresário, quando isso acontece. Então, os sindicatos se organizam por empresa, os filiados às federações, às confederações, eles são filiados a federações e confederações. Outra vez, contribuição compulsória, descontada em folha. Sindicalização razoável, um pouco maior que a nossa. A nossa, pelo IBGE, é 17%, 18%, no Japão é 20%. Embora eu acho que a nossa medida pelo IBGE está um pouco superestimada. A gente pode conversar sobre isso. O que caracteriza o sistema de negociação coletiva no Japão é a ofensiva da primavera, que eles chamam de Shunto. Então, todo mês de abril no ano, há uma deliberação, os sindicatos estabelecem um target, uma meta de reajuste salarial, e aí as negociações ocorrem em torno dessa meta, mas são negociações descentralizadas. E a negociação que produz os direitos. O modelo hoje está sob pressão, evidentemente, como todos os outros. Não é? A competição global está atrapalhando. É um capitalismo parecido com o da Alemanha, um capitalismo social coordenado, e um sistema muito bem sucedido, muito bem avaliado no mundo inteiro. Então, esses são os 3 sistemas que eu trouxe para vocês, para a nossa reflexão. Vamos ver o Brasil. Como eu disse, eu vou falar bem pouco, porque todos nós conhecemos pela nossa prática. Eu acho que aqui o que precisa ser lembrado no contexto, como é que isso foi produzido, nos anos 30, né, o Brasil decidiu mudar, eu vou usar uma expressão que está em moda hoje, a matriz econômica, né? E a gente, com o apoio do Estado, com a decisão explícita do Estado, nós evoluímos de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial. Isso começou com Getúlio Vargas, né? Esse papel mais ativo do Estado. Agora, a gente sabia que a industrialização traz conflitos. Então, para evitar o conflito, o que nós fizemos? Produzimos uma legislação trabalhista pronta, toda ela, acabada, e a justificativa foi a hipossuficiência. Então, essa é uma coisa que nos diferencia dos outros sistemas. Os outros sistemas, em geral, produzem autonomamente as suas regras. Para nós já veio um prato feito. Um prato feito difícil de mudar. O cardápio está aí. Não é? Evidentemente, era necessário, acho que a gente tem que entender o contexto. O problema é que hoje, passado já, nós vamos caminhando para um século de CLT, mais um pouquinho, esse cardápio precisaria ser revisto. A CLT extremamente detalhista, muito chata. Aqui eu não estou falando da parte tributária, eu estou falando da parte trabalhista, não é? Mas a gente tem que dizer uma coisa. Apesar da CLT, não dá para dizer que o mercado de trabalho no Brasil é rígido. Isso que é uma coisa interessante. A CLT é chata. Você não consegue fugir dela, aquelas normas, aquelas coisas detalhadas. Mas o mercado não é rígido. Por que eu estou dizendo isso? Porque as empresas,
ao contrário dos outros modelos, as empresas têm o direito de demitir, sem justa causa. 40% dos trabalhadores brasileiros não completam 2 anos de empresa. Quer dizer, é um mercado que movimenta muito. Então, não é um mercado rígido. Talvez exatamente o detalhismo da CLT é que produza isso. Quer dizer, o problema todo das nossas instituições acaba produzindo essa flexibilidade. Cooptação de sindicatos, e a gente tem que ser honesto, e, ao mesmo tempo que a gente critica o sistema sindical dos trabalhadores, a gente tem problemas também no sistema sindical empresarial, né? O modelo é o mesmo. Evidentemente, eu estou falando em tese, não estou me referindo a casos específicos. Essa é uma outra coisa importante. As regras são produzidas fora do sistema. Nós fomos aprendendo, ao longo desses anos todos, que um lobby bem feito, tanto de um como de outro, pode chegar no Congresso ou no Executivo, ou, às vezes, mesmo sem lobby. Às vezes nem é provocado. O próprio Executivo decide, por exemplo, essa história do ponto eletrônico. As centrais não queriam. As empresas não queriam. Os fiscais e os juízes acharam que estava havendo um problema enorme de violação de jornada e fizeram o ponto eletrônico e causou o que causou. Quer dizer, não há controle dos interessados diretos na produção das normas. E não há controle dos interessados diretos na solução dos conflitos. Tudo isso acontece fora. Por quê? Porque a CLT fez isso. A CLT queria preservar a empresa do conflito. Ela jogou tudo para fora. E hoje a gente está meio pagando esse preço. Quer dizer, tudo é expelido para a Justiça do Trabalho. E tudo vira litígio. Então, para nós, relações trabalhistas, relações sindicais, é quase sinônimo de direito do trabalho, de litígio. Isso não é assim nos outros países. Nós temos esse viés porque foi criado pelo nosso sistema. Hoje, o que está acontecendo? A gente sofreu uma enorme decepção com o governo Lula, como Humberto mencionou. Quer dizer, se havia alguém com autoridade moral para fazer um aprimoramento na legislação trabalhista, era o Lula. E ele fracassou completamente. Ele fez um fórum, esse fórum discutiu durante 2 anos, produziu um calhamaço de mais de 300 artigos, isso foi engavetado. Seria importante a gente pensar por quê. Na minha avaliação, nós tivemos 3 problemas fundamentais. O primeiro deles foi a insistência do lado sindical na coisa da substituição processual. Isso é inaceitável para as empresas. Quer dizer, o sindicato é o substituto natural em qualquer reclamação, mesmo que o trabalhador não faça reclamação formalmente. O que é isso? Novamente, isso é fruto do viés do modelo da CLT. Para nós, tudo é resolvido no litígio. Então, vamos nos salvaguardar no litígio. E aí o lado sindical achou, olha, a melhor coisa é a gente ser dono de qualquer reclamação, mesmo que ela nem venha a ser feita. Nós vamos fazer. Quer dizer, está olhando para o novo que seria criado com o óculos do velho. Porque se a gente cria um sistema de muita conversa a partir da empresa, não vai precisar do litígio. Pelo menos isso é o que mostram os outros sistemas. Mas a gente está olhando o novo com o olhar do velho. Então, esse foi um erro. E se vocês virem, uma grande parte do projeto de lei de reforma é exatamente nessa parte de substituição processual, de regras processuais, né, que tenderiam a desaparecer num novo sistema eventualmente criado, mais baseado na negociação. A segunda coisa é a representação no local do trabalho, que os sindicatos insistiam em ser uma representação sindical.
Os empresários não aceitavam e aí não houve acordo. E aí é uma pena, porque se a gente tem que criar alguma coisa nova, a gente teria que olhar com um pouquinho mais de atenção para isso aqui. E o terceiro, que eu acho que aí mesmo isso acabou minando e tirando o compromisso da parte empresarial em relação ao projeto, que é a regra de desempate no fórum. Qual que era a regra de desempate no fórum? O governo tinha o voto de Minerva. Mas o governo estava muito ligado com o lado... Então, ele não é um neutro. Isso foi inaceitável e foi aplicado algumas vezes, e isso acabou minando o apoio empresarial para esse projeto. Acho que isso tem que servir de pontos para a gente refletir numa nova tentativa. Algum dia nós vamos ter reforma trabalhista? Eu sou um pouco pessimista. Eu acho que talvez o que a gente poderia começar a pensar é encaminhar soluções criativas, reformas parciais, reformas voluntárias, da base legal para mudanças parciais. Eu digo isso com base em duas coisas novas que estão sendo propostas e feitas, né? Vocês já devem ter ouvido falar no contrato coletivo específico, ou contrato coletivo especial, que é uma proposta dos metalúrgicos do ABC. E a outra coisa muito interessante, surpreendente mesmo, é o compromisso nacional na indústria da cana. Vou falar rapidinho sobre isso, porque eu acho que isso pode estar mostrando um caminho aqui para nós. O contrato coletivo específico, de onde vem? Os metalúrgicos do ABC e as empresas do ABC, as empresas metalúrgicas, principalmente as montadoras, elas estão tendo dificuldade crescente na aplicação da CLT para a realidade delas. O exemplo mais importante aconteceu mais de 10 anos atrás. A Volks estava na iminência de demitir. Estava numa crise muito grande. O sindicato conseguiu conversar com a Volks e eles montaram uma solução que era uma redução salarial, manutenção dos empregos, e a diferença na redução salarial seria coberta pela PLR, que seria paga todos os meses. Então, o trabalhador não sentiria perda de renda mês a mês. Só que isso é ilegal, porque a lei da PLR estabelece que o pagamento é semestral. Mesmo assim, eles fizeram esse acordo, começaram a praticar e sofreram a fiscalização da Previdência Social. A coisa foi ao TST. E o TST decidiu reconhecendo o acordo. Foi uma decisão política, porque formalmente o acordo era ilegal. Então, a partir dessa experiência, eles começaram a pensar em alguma maneira de tentar construir uma segurança jurídica para essas soluções. Ninguém está querendo revogar a CLT, ninguém está querendo revogar o artigo 7º da Constituição. Mas a aplicação da CLT precisaria ser revista. E aí a sugestão deles, para evitar oportunismo e tal, é o seguinte: quem é que poderia fazer isso? Quem é que poderia fazer essa leitura diferenciada e aplicar diferentemente a CLT? A empresa, para fazer isso, teria que reconhecer o sindicato e teria que reconhecer uma representação sindical no local de trabalho. Esse é o passo do lado da empresa. Segundo, o sindicato teria que ter previsto no estatuto dele essa representação no local de trabalho. Que muitos sindicatos brasileiros nem pensam nisso, porque isso também é perda de poder, é risco para o sindicato. Qualquer sindicato, não, o sindicato tem que comprovar que ele tem associados numa proporção de 50% mais um. Então, o sindicato que organiza a maioria dos trabalhadores e a empresa que reconhece esse sindicato, então, esses estariam qualificados para firmar um acordo. E aí, o que está incomodando aqui a gente na CLT? É isso? Vamos fazer um acordo sobre isso aqui. Essa é a ideia. É uma coisa revolucionária, é uma reforma trabalhista voluntária e parcial. Só para vocês terem uma ideia do que eles estão
conversando hoje, as metalúrgicas gostariam de mudar a legislação ou o direito da licença maternidade. Que nessas empresas, em muitas delas, eles excedem a obrigação dos 4 meses, a empresa concede 6 meses. E o que elas estão querendo é, no 6º mês, ao invés de ser uma licença total, mudar a licença para um período parcial. Então, elas ficariam metade do dia em casa, ainda com a criança, e trabalhariam metade do dia. Com isso, essa licença do último mês ficaria em 2 meses, nós teríamos 7 meses, só que os 2 últimos meses seriam meses de transição para a mãe e para a criança. Muito razoável. Não pode, porque a legislação não permite. Então, essa é a ideia que vai muito de encontro ao que o Humberto estava mencionando logo no começo. Então, é uma saída. Ele já tem um projeto de lei, está na Casa Civil, não acho que isso vá ao Congresso nesse mandato da presidente Dilma. Mas está lá. Acho que é uma coisa para ser retomada, talvez ampliada, talvez as empresas pudessem colocar algumas coisas a mais que interessassem a ela, e é um caminho interessante. Reforma trabalhista parcial, voluntária. E a segunda coisa muito interessante que tem acontecido nos últimos anos é no etanol. Eu já estou concluindo. O Lula, nas viagens dele, principalmente no primeiro mandato, ele recebia muita crítica no exterior contra o etanol brasileiro. 2 críticas principais. Primeiro, a cana no Brasil estava devastando a Amazônia. Nós estávamos derrubando mata para plantar cana. E, segundo, as condições de trabalho muito ruins. O Lula chamou, de tanto reclamarem, ele chamou os usineiros, chamou a Única, né, que é a entidade, chamou os usineiros do Nordeste, chamou os trabalhadores. E eles mostraram, isso é tranquilo, o Brasil não desmata para plantar cana. Nós temos algum problema de desmatamento para usar para o gado, mas não cana. Cana não desmata. Agora, a parte trabalhista é um problema, é verdade. A cana é uma cultura tão antiga, ela remete a gente à escravidão, né? Ao Brasil colônia. Né? E muitas daquelas práticas sobreviveram. O que esses caras fizeram? Pois muita conversa. Você pode imaginar como foi difícil, mas sempre algumas cabeças iluminadas lideram isso. E eles produziram um modelo muito interessante. Eles produziram uma espécie de ISO de relações trabalhistas para a cana, para o etanol, na parte rural. É um ISO, quer dizer, tem normas, e ele seria aplicado por adesão e com auditoria externa privada independente. A empresa paga essa auditoria, e essa auditoria é feita, então, por uma empresa especializada, com a presença de um representante sindical. E a empresa recebendo o ok, recebendo as conformidades, ela recebe um certificado, e ela tem aquele certificado de boas práticas trabalhistas. E esse padrão ele é renegociado a cada 2 anos, quer dizer, pode ir melhorando, melhorando e aprofundando. Então, é uma ideia sensacional. Eles não estão renegociando o aumento de salário, benefício, eles estão negociando modelo de remuneração, transporte, condições de trabalho, refeições, enfim, um modelo novo de relações trabalhistas a partir da negociação. Quer dizer, os próprios atores produzindo suas regras. Essa solução está sendo muito combatida pelo Ministério Público do Trabalho. Claro, porque mesmo a do Sindicato dos Metalúrgicos, o que isso vai produzir? Vai produzir uma perda de mercado para esse sistema que foi criado pela CLT. Então, essas pessoas vão se opor. Nós precisamos de muita conversa com eles. Precisa de uma mobilização. Mas eu não tenho dúvida de que esse é um caminho interessante. Criar modelos por adesão e dar base legal para
para que não haja insegurança jurídica. Não dá para copiar nada. As coisas são produzidas em condições históricas específicas. Mas algumas funções, algumas instituições se repetem. E a gente poderia olhar. Então, vejam, nos sistemas que nós vimos, os advogados têm muito pouco a fazer. Os juízes têm muito pouco a fazer. Outra coisa, a negociação começa no local de trabalho. Essa é uma dificuldade para nós. E o conflito, aquele conflito do dia a dia, ele resolve onde ele nasce. O sindicato acaba sendo uma extensão do RH. Interessante isso. Quer dizer, de um adversário, ele se transforma num parceiro mesmo, sem perder a identidade dele, sem deixar de lutar por mais conquistas. Em todo o mundo, a gente está vendo isso. Nós temos, em geral, nós vimos isso. Um núcleo duro, que tem todos os direitos, são os insiders, e uma periferia que tem menos direitos. Esse é um dilema que os modelos todos estão tentando resolver. O Brasil, apesar de não ter ido para nenhum sistema moderno, já tem isso também, e há muito tempo. Como é que a gente administra isso? Agora, todas essas coisas estão presentes nessas duas iniciativas que eu mencionei. Será que é coincidência? Será que alguma coisa nova está surgindo? Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado.